Só da igreja com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, irmão. Louvado seja Deus. Eu não sei quem está no controle aí, mas baixa um pouquinho do grau. Melhor não. Se quiser mais médio também, se quiser. Ok? Melhorou? Voz de macho é difícil. Brincadeiras à parte, é um prazer estar com vocês aqui. Já faz um ano, né, que estive aqui com vocês. A Pedrinha está bem, né? Nunca esqueci. Deus é bom e fala do jeito que Ele quer. Eu quero parabenizar mais uma vez a mocidade, porque toda vez que eu venho aqui eu saio alegre, saio feliz de ver que jovens estão fazendo a vontade do Pai. Estão unidos e reunidos, porque às vezes eles estão só unidos, né? Aliás, só estão reunidos, né? Mas estão unidos também, porque é uma voz só dos jovens, é uníssono. Isso é maravilhoso, maravilhoso ver. Agradeço a Deus por terem me escolhido outra vez. Agradeço a Deus por ter chegado aqui, com umas complicações, mas Deus é bom todo tempo. E, sem mais delongas, vamos abrir a palavra. O salmo escolhido foi 84, não é isso? Salmo 84, aqui verso 1. E a minha responsabilidade ficou a parte de falar alguma coisa sobre o lugar da habitação. Eu queria que você repetisse comigo enquanto você abre aí. O lugar da habitação. Então isso é bem amplo, né? Então isso é um subtema bem amplo para a gente pesquisar, e eu fui ver várias coisas na Bíblia. Quero dizer para vocês que não está fácil falar hoje, mas Deus vai nos abençoar de alguma maneira para que a gente tenha uma palavra concisa, né? Uma palavra reta na verdade, nos preceitos de Deus, para que Deus seja glorificado mais ainda essa noite. Amém? Amém. Então vamos repetir só o verso 1 e 2 do Salmo 84, que diz: Quão amáveis são. Só tem 3 pessoas lendo, vamos lá todo mundo junto. No 3, 2, 3. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma se alegra pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Feche seus olhos, soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua graça, teu amor infinito sobre as nossas vidas, sobre tudo que tu estás fazendo no meio do teu povo, da tua igreja, que nós possamos, ó Deus, estarmos fazendo isso para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Porque se há alguém aqui que tem toda honra, é o Senhor. Porque nós estamos apenas como servidores, como servos, para que diante da tua face, para que tu sejas glorificado. Obrigado por estas festividades desta igreja que tu hoje abriu para a glória do teu nome, mas fechar para a glória do teu nome. Aleluia. Assim, seu Senhor, presente todos os dias nesse lugar, glorificando o teu nome e abençoando o teu povo. É assim que fazemos a nossa oração, colocando diante de ti esse texto, para que possamos dele ter, para que ele dê o entendimento e o discernimento para a glória do teu santo nome. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amados, o lugar da habitação. Se a gente for ver o lugar da habitação dos homens, é uma coisa. Se a gente for ver o lugar da habitação de Deus, é outra coisa. Se a gente andar numa rua, seja ela qual for, nós vamos ver várias casas de várias formas, de vários tamanhos, de várias cores. Eu sei que vocês estão meio agitados, mas eu quero pedir que você procure me ajudar aqui, tá certo? Dê uma ajuda aqui, fica orando, intercedendo. É muito bom quando a gente está intercedendo, porque aí Deus vai e usa quem está aqui na frente, seja quem for, para falar o coração da gente. Não fique disperso, porque Deus tem uma palavra para você essa noite. E eu tenho certeza que essa palavra precisa ser ouvida, porque Deus não nos trouxe aqui para que falássemos às paredes, mas aos seus filhos, ao seu povo que Ele ama, aos servos e
servas que Ele morreu por você na cruz. Amém? Então, como eu vim dizendo, você observa casas de cores diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, né? E aí, para a gente analisar o lugar da habitação é uma coisa difícil. Mas vamos lá pensar da seguinte maneira. O salmista, lógico, aqui está falando que este lugar da habitação é o lugar de Deus. Então ele anula completamente essa possibilidade de a gente pensar que é o lugar da gente, mas é o lugar de Deus. Então, quando também o salmista fala, logo no verso 1 que ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Então, se os tabernáculos são de Deus, é esse tabernáculo, é esse lugar que a gente precisa ter hoje um conhecimento, para que quando a gente vier meditar nesse salmo, a gente se recorde do dia de hoje como lugar da habitação de Deus. Aleluia, Jesus. Então, amados, tabernáculo é a mesma coisa de santuário. Só que se você abrir comigo lá em Êxodo, capítulo 25, por favor, quem quiser abrir, pode abrir. Eu vou abrir poucas referências para a gente avançar e não ficar também a pregação longa, tá certo? Porque quanto mais conversa disso aqui, mais difícil fica. A gente precisa simplificar um pouco e vocês vão entender o que eu estou falando. Lá no capítulo 25, vou fazer uma coisa aqui, eu tenho dificuldade de guardar os versículos, aí eu anoto aqui alguma coisa, mas é só os versículos. Então, lá em Êxodo, capítulo 25, Êxodo, capítulo 25, você vai encontrar, a partir do verso 1, Deus falando com Moisés para fazer um tabernáculo para ele. Irmãos, esse texto me chamou muita atenção, porque quando Deus fala para Moisés fazer um tabernáculo, aí você imagina assim, como é que um povo que está no meio do deserto constrói um tabernáculo? É uma coisa meio aparentemente fora de ideia, né? Parece assim uma ordem que Deus deu, que para os outros vai ser impossível cumprir. Mas aí Moisés traz ao povo aquela colocação de Deus. E você abrindo aí no capítulo 25 de Êxodo, e no verso 1 diz assim: o Senhor falou com Moisés para que falasse com todo o povo, para que aqueles que tivessem bom coração e bom grado e alegria em doar, trouxessem para a construção do tabernáculo. Abrindo parênteses, o tabernáculo que foi construído no deserto, ele era móvel. Entenda que ele era desmontado, o povo caminhava, Deus mandava parar, montava de novo. E como é que Deus sinalizava que era a hora de parar e a hora de andar? A Bíblia nos relata que uma nuvem vinha sobre o tabernáculo e parava. Quando ela parava, era ali que o povo tinha que acampar e armar o tabernáculo. Quando a nuvem levantava e saía de novo do lugar, o povo tinha que desarmar o tabernáculo e seguir a nuvem. Entenderam isso? Então o tabernáculo era móvel. Tá? Mas interessante que ele sendo móvel, os salmistas escreveram muito tempo depois que Israel já estava em Canaã, não estava mais no deserto. Esse salmo ainda diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. É interessante isso. E sabe o que é mais interessante? Em outras versões não diz dessa maneira no verso 1. Diz assim: quão desejáveis são os teus tabernáculos. Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, o que é que há no tabernáculo que seja desejável? Você já parou para pensar? Quero dizer para você a função do tabernáculo. Primeira,
Havia um lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar mais secreto, era o lugar mais guardado do tabernáculo. E ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, havia um objeto que era a arca da aliança. E dentro dessa arca da aliança tinha o quê? Ela tinha a vara de Arão que brotou, né? Porque aí o povo de Arão foi escolhido para ser o povo sacerdote, porque Deus mandou que cada tribo cortasse uma vara e cada líder da tribo ficasse com a vara. E de manhã, a única vara que tinha brotado de noite e colocado fruto, depois de cortada da árvore, olha só, cortou da árvore, todo mundo tinha um pedaço de pau praticamente. Mas de manhã, a única madeira, a única vara que deu fruto foi a de Arão. Aí ele foi escolhido para ser o sacerdote. Foi assim que Deus representou que através de uma vara cortada já, que ali seria o desejo que Arão fosse, a família toda de Arão fosse o povo sacerdote. Então, levantado o sacerdote, o que é que o sacerdote fazia? Havia sacerdotes e havia sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era alguém mais especial do que o sacerdote, por uma única diferença. Era que ele era incumbido de se santificar pelo povo, para que uma vez por ano entrasse nos santos dos santos, onde estava a arca, para dar a Deus uma oferta, uma oferta mesmo, certo? Uma libação e o sangue de um cordeiro, e ele tinha que passar pelo véu para chegar no Santo dos Santos. Um detalhe: haviam 12 sinetas na orla do vestido do sacerdote, e haviam 12 romãs. As romãs eram a representação de prosperidade, mas as sinetas serviam para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, o povo que estava fora do átrio, que era o lugar para onde as pessoas ficavam, que não eram sacerdotes, não podiam entrar além do átrio, elas ouviam aquele sino tocar e sabiam exatamente qual era a parte do tabernáculo que o sacerdote estava. Eu estou sendo bem detalhista por alguns motivos, você vai ver daqui a pouco. Então, o que é que aconteceu? O que é que acontece? Uma vez por ano, o sacerdote se expiava com o sangue de um cordeiro, porque ele também tinha pecados, ele também precisava ser expiado, para depois que ele fosse expiado, ele entrasse nos santos dos santos, levando o sangue para expiar o pecado do povo. Se Deus aceitasse a oferta que ele estava levando, o sacerdote saía do templo, e aí o povo ouvia as sinetas dele entrando nos santos dos santos, e ali ele fazia sua oração, a expiação da arca, jogava sangue nela. Na verdade, ele não olhava em ponta dos dedos e salpicava sobre a arca, né? E ali, quando o sacrifício era aceito, a oferta era aceita diante de Deus, aí ele saía e o povo ouvia as sinetas voltando, e Israel rompia em festa. Aleluia. Se o sacerdote não estivesse pronto para entrar ali, e por acaso tivesse feito algo errado, algum pecado encoberto, na verdade ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele era fulminado, porque tinha entrado além do véu, nos santos dos santos, e ele morria lá, e o pessoal não podia entrar para tirar ele, puxavam pela corda. Mas quando Deus aceitava o sacrifício, vou repetir, Israel ouvia as sinetas do sacerdote voltando, e o povo rompia em festa. Romper em festa. O que é que significa isso, irmão? Alegria, gozo, paz. A adoração era contínua. O povo estava feliz. O povo sabia que Deus tinha recebido o pedido de perdão deles, porque na verdade o sacrifício é como se fosse um pedido de perdão diante de Deus. E o que é que havia nos tabernáculos que o salmista disse: ó, quão amados são os teus tabernáculos?
se tinha essa dificuldade toda. Se Deus não aceitasse a oferta, o sacerdote ele era fulminado. Mas afinal, o que é que tinha que o sacerdote e o povo amava o tabernáculo? É como eu disse a você, na arca tinha a vara de Arão, já expliquei. A outra coisa que tinha dentro da arca era um vaso de barro com maná que foi derramado no deserto. Quando eles caminhavam no deserto, Deus mandou pegar um vaso de barro e colocar maná dentro. Uma curiosidade, provavelmente o maná nunca estragou dentro desse vaso da arca, porque na verdade quando ele caía no deserto, o povo apanhava aquele maná para comer e não podia apanhar para o dia seguinte, tinha que ser para aquele dia, e eles apanhavam o suficiente para aquele dia e comiam. Se eles guardassem numa panela, num vaso de barro, para o outro dia, o maná se estragava, apodrecia e não podia comer. Um detalhe, como Deus tinha dito que o sábado era santo, então unicamente na sexta-feira eles pegavam o maná dobrado para comerem na sexta e comerem no sábado, para não terem que apanhar no sábado, porque o sábado era sábado de descanso. Então o maná não estragava da sexta para o sábado, né? E nem do sábado para o domingo. No entanto, se nos outros dias alguém pegasse a mais, se estragava. Então, havia dentro da arca a vara de Arão e um vaso com maná que Deus tinha dado no deserto. E a terceira coisa que havia dentro da arca eram as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. Que tábuas são essas? Deus chamou Moisés no cume do monte, colocou relâmpagos e nuvens no monte, disse que não podia subir nenhum animal no monte, enquanto Deus estava falando com Moisés. Durante 40 dias Deus falou com Moisés. E o que é que acontece? Moisés sobe ao monte, o monte é isolado, nenhum animal podia passar, senão era fulminado, e a glória de Deus era vista sobre o monte. Todo Israel via a glória de Deus sobre o monte. Irmãos, como é que é você acordar, olhar pela janela e sua cidade está coberta, o monte que você vê pela janela está coberto da glória de Deus? Como será essa vida? E o que é que acontece, irmãos? Nesse momento que Moisés subiu, Deus falou com Moisés. Só que Moisés demorava para descer. Eles achavam que Moisés ia descer logo. E durante 40 dias Moisés ficou lá em cima. E Deus deu essa tábua que Deus cortou de uma rocha, as tábuas, e escreveu com o seu dedo as leis nas tábuas, certo? E deu a Moisés. E Moisés então, depois de 40 dias, desce com as tábuas da lei, que na verdade estavam escritos os 10 mandamentos, não é isso? E ali desce, Moisés desce do monte. Quando ele chega embaixo, um povo que pela janela olhava e via a glória de Deus sobre o monte, tinha feito bezerro de ouro. Tinha feito bezerro de ouro para adorar. Porque disseram, Moisés não volta mais, Deus levou ele, se é que existe esse Deus, e agora nós precisamos levantar outro Deus. E o povo deu o ouro que tinha dos pendentes, do colar, dos anéis, e ali Arão fez um bezerro de ouro e adoraram o bezerro. Quando Moisés chega com as 2 tábuas, ele vê aquele bezerro, o que é que ele faz? Ele quebra as tábuas. Por que será que Moisés quebrou as tábuas? Você já perguntou por isso? O que é que aconteceu? Moisés quebra as tábuas e sobe o monte, pega o bezerro, esfarela o bezerro de ouro todinho, pega aquele ouro, joga na água do rio e sobe de novo para falar com Deus. Mais 40 dias. E quando Moisés desce com 2 outras novas tábuas da lei. E essas tábuas da lei que Moisés trouxe pela segunda vez, elas foram guardadas dentro da arca. Amém? Por que 2 vezes? Porque a primeira vez que Moisés desceu com as tábuas simbolizava a lei. Mas a lei foi substituída pela graça em Cristo. Então, as primeiras tábuas representam a lei e as segundas tábuas representam a graça de Cristo. Aprendeu isso? Amém? Então, está ficando desejável ou não esse tabernáculo?
Vai ficando desejável, não mais. Acontece que a arca ela era tão preciosa que quando eles iam transportando a arca, ninguém podia tocar nela. A arca, ela representava, veja só, não é que ela fosse em si, porque era um material, né? Apesar de ser muito bonita, de ouro, muito bem esculpida, com essas três coisas dentro, mas ela representava a presença de Deus em Israel. Entenda isso. Fica comigo, a arca representava a presença de Deus no meio de Israel. E se alguém ia transportar a arca, se alguém tocasse na arca, como ocorreu, que um dos homens que iam levando a arca pendeu, ele pensou que ela ia cair, colocou a mão para ela não cair e ele morreu na hora. Foi fulminado na hora, de tão santa que era a arca, porque ela ficava no lugar santo dos santos, representando a presença de Deus. Amém? E o que é que acontece, irmãos? A nuvem vinha, parava. Eles armavam o tabernáculo. Aí passava um tempo. Aí a nuvem saía do lugar. Eles desarmavam o tabernáculo todinho e saíam em seguida a nuvem. E assim foi, até que chegaram e entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, houve aquele desenvolvimento da história, até que chegou Davi. Davi queria construir um templo, Deus não deixou, porque Davi era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue de guerra, né? E aí disse que quem ia construir o templo seria Salomão. Aí Davi deu um monte de coisa para Salomão usar, né? Providenciou tudo. Quando Davi morreu, Salomão assumiu como rei e começou a construir o tabernáculo de Deus, que é o templo de Salomão, que é conhecido na história até hoje. Aí a gente vai dar uma avançada no tempo, mas antes de avançar no tempo, eu quero dizer uma coisa a você. Você lembra que Deus disse: peça as coisas ao povo, e quem tem ânimo e o coração bom, doe. Lembra disso? E como é que se constrói um tabernáculo no deserto? Você já ouviu falar a expressão Jeová Jireh? Significa o quê? Deus provedor, né? Deus provedor. O que é prover? É na hora que você precisar, você tem. Não é verdade? As pessoas hoje em alguns lugares acham que provisão de Deus é se você for rico, conta no banco, carro bonito, roupa boa. Não. Se você precisar de uma sandália e Deus prover essa sandália para você, você é próspero, porque a sua necessidade foi suprida. E prosperidade significa necessidade suprida. Então, se Deus no deserto clamou, mandou Moisés clamar ao povo para trazer as coisas para fazer o tabernáculo, e o tabernáculo foi feito da maneira como Deus mandou, inclusive a arca era feita de cedro, toda revestida com ouro. Vocês imaginem que Deus tinha providenciado para o povo todo o material para que quando chegasse o momento de fazer o tabernáculo, aquele material estivesse à disposição. E aonde foi que Deus proveu o povo? Quando o povo foi sair do Egito, que Moisés, depois das 10 pragas, Faraó liberou o povo do Egito. A Bíblia diz que quando eles foram saindo, o povo do Egito dava ouro, o povo do Egito dava joias, o povo do Egito dava panelas de ouro, panelas de prata para aqueles escravos saírem. E quando eles saíram ricos do Egito. Já tinham feito bezerro de ouro. Besouro, não foi que era coisa. Não é isso. Já tinham feito bezerro de ouro. E aí ele foi jogar o ouro fora. Por quê? Porque Deus não aceita nada que é impuro. Deus não aceita o ouro que foi feito no bezerro de ouro para ser adorado. Deus disse: esse ouro aí está contaminado, não presta. E aí Moisés jogou o ouro do bezerro lá, apesar de dizer besouro, foi. O ouro do bezerro foi jogado no rio. E aí o povo contribuiu. Meus irmãos, eu quero deixar como lição de casa para você ler do 25, capítulo 25 inteiro.
a quantidade de coisa que o povo trouxe para fazer o tabernáculo com alegria. Ninguém deu nada com tristeza, irmão. Ninguém deu nada assim para me fazer falta. Ninguém deu nada pensando assim, mas quando eu chegar em outra terra, eu precisar desse dinheiro, eu não vou ter, não. Ninguém pensava nisso. O povo deu com alegria. Deu tanto com alegria que foi preciso Moisés dizer: diga ao povo que basta, não precisa trazer mais nada. Irmãos, se você ama o tabernáculo, você está com alegria. Se você ama o tabernáculo, Deus lhe dá a provisão anterior. Louvado seja Deus. Para que quando chegar a hora necessária para você doar no tabernáculo, você doe com o coração alegre e feliz pelo que está fazendo. Aí sim você pode dizer: ó Senhor, quão agradáveis são os teus tabernáculos. Aleluia. Então, vamos dar um pulinho, vamos lá para Jesus. Mateus capítulo 24, você vai encontrar, a partir do verso 1, os discípulos dizendo: olha Jesus, que templo maravilhoso, que templo maravilhoso. Aí Jesus olha e diz: na verdade, não ficará pedra sobre pedra. Estou sendo bem sucinto. E aí o que é que acontece? 70 anos depois que Cristo foi crucificado, houve uma invasão pelo rei Tito naquele lugar, em Jerusalém, e aquele templo foi posto a fogo, e o ouro foi derretido, e os salteadores levaram aquele ouro. Inclusive, quando Jesus disse não ficará pedra sobre pedra, é porque o ouro, quando derretia, ele se infiltrava nas pedras do alicerce do templo, e aí os salteadores vinham, arrancavam aquelas pedras que estavam sobre as pedras para tirar o ouro que estava embaixo. Entenderam isso? Como é que se sucedeu esse pedra sobre pedra? Amém? Mas aí Jesus Cristo, ele estava no templo, ele servia no templo, cumpriu toda a lei, instituiu a graça, foi levado à cruz, e ali na cruz ele foi morto, sepultado, ressuscitou e voltou. Aleluia. Aleluia. Agora que eu vou começar a pregar. Ele voltou para casa, para o lugar da sua habitação. Glória a Deus. Onde é que eu vejo isso? Veja, por favor, está escrito aí em Atos capítulo 7, verso 44, que diz assim: nossos antepassados levaram o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Aí, depois disso, você vai ver lá em Atos capítulo 7, verso 44, que diz assim: que Deus não habita em lugar feito pelas mãos dos homens. Mas não vai ter contradição lá com Êxodo, não, porque Deus mandou construir um tabernáculo para habitar no meio deles. Mas se lembrem que aquilo era uma representação. Hoje Deus habita em nós. E nós não fomos feitos pela mão dos homens, nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir esse templo, eu o destruirei. Oh, aleluia. Qual o lugar da habitação de Deus? Está escrito na palavra de Deus que Ele está assentado no trono, que a terra está por escabelo dos seus pés, e Ele reina para todo o céu. Deus está assentado no seu trono. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus voltou para casa, que quando Jesus voltou para a sua habitação, porque João disse: nós vimos que o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e nós vimos e tocamos nele, e vimos que nele havia a glória do Pai. E aí então, quando Jesus Cristo subiu e sentou-se à direita do Pai, e está intercedendo por mim, está intercedendo por você, lá do lugar da habitação dele.
Aleluia. Agora sim ele está no lugar de sua habitação. Oh, glória. E ele não habita em termos feitos pelo homem. Então nós somos criaturas de Deus, feitos por Deus, transformados, regenerados, não é, resgatados por Deus, remidos por Deus, e somos nova criatura. Agora, como é que Deus está habitando em mim, em você? Como está o tempo da sua habitação? Meus irmãos, cadê a menina do testemunho? Cadê ela? Está aí. Ela falou 3 vezes uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu vi também, orando a Deus no carro o tempo todo, a mesma coisa que ela falou. Nós somos tão imperfeitos. Não é, menina? Nós somos tão imperfeitos. Quem disser que não tem pecado aqui, levanta a mão. Quem não tem pecado aqui, tem alguém? Todos nós temos. Até porque se dissermos que não temos pecado, fazemos da palavra mentirosa. Isso em João diz, primeira carta de João. E a verdade não está em nós. Mas acontece que quando nós nos sentimos assim, nós também precisamos entender que confessamos a Cristo como Salvador. E ao confessar a Cristo como Salvador, lá em 1 Coríntios 17 diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando eu recebi, eu anotei aqui, posso até mostrar para quem quiser ver. Eu vou fechar agora a pregação com você. Eu anotei aqui em casa. Mas quando eu cheguei ali, que eu recebi um bombom, eu fiquei feliz. Irmãos, não é porque é um bombom, não. É porque é amor no bombom. Não é porque, não é uma serenata de amor, né? Não é um bombom recheado, mas estava recheado com o amor de Cristo. Aleluia. Tem que ver isso. Eu acho que até alguém estava ali, não sei se foi o pastor Isaac Fábio, eu chupando o meu bombom aqui. Por que, irmãos? Porque na verdade, nós como templo, precisamos estar com condições do Espírito de Deus morar. Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. Você já fez mudança de casa? Aí você vai alugar uma casa nova para morar. Aí chega lá, o quintal está cheio de mato. Dentro de casa, as paredes estão rachadas, sujas, cheias de aranha. O chão todo empoeirado. Até formiga tem. E aquele outro bicho que a mulher não gosta também tem. Aí de repente você vê que sua família vai morar lá. Não é assim, né? É assim, gente? Não. O que você faz? Primeiro você vai, arranca o mato do quintal, bota no saco, joga fora no lixo. Aí dentro de casa você pega a vassoura, tira as teias de aranha. Depois vai, procura chamar um pedreiro, ajeita as paredes que estão rachadas. Aí quando termina tudo, você vem com água e sabão, lava, limpa tudo, deixa tudo limpinho. Aí sim você traz sua mobília e vai morar naquela casa. E por que a gente quer oferecer a Deus, ao Espírito Santo, uma morada qualquer? Quando eu recebi aquele extrato, eu olhei e disse, eu não acredito. Olha o que eu trouxe aqui. Por que é que o tabernáculo é tão agradável? Eu coloquei aqui no papel. O que é que não tem que o tabernáculo tem? E a primeira coisa que eu coloquei, a Arca da Aliança. Mas em que sentido? Na representação. Atos 7:48 diz que a arca estava lá, no tabernáculo. Mas eu quero dizer para você, o que é que tem no tabernáculo mais? E eu escrevi aqui, perdão. Tem perdão aí? Tem perdão? Por que a arca? Por que o tabernáculo tem perdão, irmãos? Quando o sacerdote entrava com o sangue e aquele sacrifício era aceito, Deus estava perdoando o povo. Aleluia. Irmãos, como é bom quando a gente se sente fraco, com seus defeitos, com seus problemas,
e a gente chega na casa do Senhor à noite, e o culto é uma bênção, a palavra é uma bênção, e a gente sai com o coração cheio de alegria, e a gente sai até pensando assim: meu Deus, eu nem merecia que tu falasse comigo, mas o Senhor falou profundamente comigo. Então, os tabernáculos de Deus substituídos pela igreja hoje é um lugar, amados, onde nós encontramos perdão. Amém? Amém. O que é que tem mais? Tem graça. O que é graça? É favor? Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? É que graça é quando você recebe o que não merece. E misericórdia é quando você não recebe o que merece. Então, graça e misericórdia. Dentro do tabernáculo do Senhor também há misericórdia, porque o sacerdote ia lá representando você, e Deus, pela sua misericórdia, não fulminava o sacerdote. Amém? Continuando, irmão. O que é que tem no tabernáculo que a gente gosta tanto, irmão, quando a gente vem para o culto? A presença de Deus. Glória. Aqui não tem nenhuma arca, não tem nenhum véu, porque quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que houve trovões, terremotos, o dia escureceu e o véu do tabernáculo rasgou-se como? Por que foi de alto a baixo, irmão? Você tem noção? Para mostrar que foi Deus que rasgou de cima para baixo. Porque se ele tivesse rasgado de baixo para cima, alguém podia dizer: não, alguém rasgou o véu. Não, Deus rasgou o véu quando rasgou o corpo de Cristo na cruz, para que você agora tenha acesso aos santos dos santos. Se você quiser abrir comigo, abra por favor Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu vou demorar, mas eu vou ler isso. Hebreus 10, 19. O que é que tem escrito aí, irmãos? Tendo, pois, irmãos, o quê? Por que ousadia? Porque não é lugar para gente entrar. Pela lei, o sacerdote entrava uma vez por ano preparado, com sangue. E ele mais. Aí agora, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou então, como diz, no santuário, pelo sangue de Jesus. Glória! Oh, glória a Deus! Por que é que o tabernáculo é tão desejado? Porque você agora pode entrar nos santos dos santos. Não mais aquele santo dos santos para ver a arca, mas no santo dos santos para ver o Senhor da glória sentado no seu trono, no lugar da sua moradia, da sua habitação. E agora você pode entrar lá e encontrar a presença de Deus para a sua vida, e você ser uma pessoa vitoriosa, não por seus méritos, não por sua força, não por sua sabedoria, não pelo seu conhecimento, mas pela graça, misericórdia, amor e perdão que estão em Cristo Jesus na cruz do Calvário, como um mediador, como um salvador em Cristo, como vimos os irmãos aqui representando naquela cruz. Então, amados, por fim, também no templo santo, no tabernáculo, havia santidade. E santidade não significa perfeição, santidade significa separado para Deus. Se eu sou santo, eu me separo para Deus, eu não quero mais envolvimento com o mundo. Sabe, às vezes o Espírito Santo está morando na casa e aparece um rachão na parede. Às vezes o Espírito Santo está morando na casa e de repente uma aranha constrói uma teia. Às vezes o Espírito Santo está morando na casa e alguém deixa que o mato e o lixo tomem conta do quintal, porque geralmente a gente nunca leva a visita no quintal, a gente sempre deixa na sala. Quando a pessoa vai se tornando mais íntima, é que tem direito de chegar até a cozinha. Aí quando vai se tornando mais íntima um pouquinho, aí você já mostra os quartos. Aí quando é mais íntima, aí você deixa chegar no quintal. Será que Jesus Cristo já chegou no teu quintal? Aleluia! Será que Jesus Cristo já teve o prazer de, morando em você, conhecer toda a morada que ele tem direito, que ele comprou com sangue do Calvário, com preço de sangue? Será que você já deixou Jesus Cristo, já convidou ele
como lugar de honra na sala, depois levou ele para a cozinha, depois mostrou os quartos para ele, depois mostrou o quintal, e ele olhou para você, e ele olhou para a sua casa, que são a mesma coisa, literalmente falando. Você é você e você é a casa de Deus, o céu, o santuário de Deus. Deus já chegou a caminhar completamente dentro da sua vida. Glória. Será que quando Deus ele está observando você, ele diz: esse tabernáculo é o lugar da minha morada, é um bom lugar para eu ficar? O que é que você acha de você falar bem muito palavrão quando a visita chegou na sua casa? Você acha de continuar a vida do jeito que você estava vivendo antes da visita chegar? Porque quando a visita chega, se transforma tudo. Aí roupa que também da sala, o cavalo joga até dentro do banheiro, se for preciso. Quando a visita bate na porta, você tira o chinelo e joga para debaixo do sofá. Você pega aquele grupo que o menino tinha feito e joga debaixo do cabelo. Peraí, já estou lindo. Será que a gente tem feito isso com Jesus? Será que o lugar da habitação de Deus, que somos nós, como anda a nossa estrutura de Deus? Sabe aquela história de quando você está de joelho e pedir perdão pelos pecados? Os que você sabe que você cometeu, os que você se esqueceu de que cometeu. Você sabe da importância da gente ser uma habitação em que Deus tenha prazer. Olha, Deus, quando Jesus Cristo estava sobre a terra, que foi batizado por João Batista, todo mundo viu aquela voz que dizia assim: eis aí o meu filho amado. Meu filho amado. Em quem eu me agrado, em quem eu sinto prazer, em quem eu me compraço. Eu não vim aqui para cobrar nada de você, não, mas Deus cobra. Eu não vim aqui para dizer que ao bem você esteja vivendo assim. Meu desejo é que ninguém te queira. Mas eu vim aqui essa noite para perguntar para você: o lugar da habitação de Deus hoje, não do tabernáculo antigo, do deserto, mas o de Deus hoje, que é o templo do Espírito Santo, que é você. Esse tabernáculo, como é que está? Mas eu quero dizer também que onde há o lugar da habitação de Deus, também há o poder de Deus exercendo tudo. Então eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que o poder de Deus está exercendo na tua vida algo tremendo e diferente. Eu tenho certeza que o lugar da habitação de Deus, que é a tua vida, não está ainda do jeito que Ele gosta, mas Deus tem trabalhado na tua história, Deus tem trabalhado na tua vida, Deus tem trabalhado naquelas pessoas que te cercam, Deus tem trabalhado no teu íntimo, e Deus tem mostrado a você aonde você precisa melhorar, e o Espírito Santo tem falado no teu coração: melhora nisso, melhora naquilo, muda isso, muda aquilo, deixa de ver isso, deixa de ver aquilo. Eu nem preciso dizer Facebook, Instagram, porque ali está o poço da imoralidade, ali está o poço da covardia, da mentira, da ira e do ódio, ali está a inveja, ali está todos os sentimentos que o diabo quer transportar para dentro do teu coração. E Deus está perguntando essa noite: o templo do meu Espírito está vendo estas coisas? Eu não sei. Eu digo a você que não é fácil, não. Eu preciso estar com o telefone na mão para trabalhar. Meus chefes, eu estou trabalhando no home office, aí aquele fica mandando as coisas pelo celular. Aparece sempre alguém para que eu possa atendê-lo. E eu tenho que estar olhando. E às vezes, irmãos, quando você toca numa coisa, vai para outro lugar que você nem imagina e começa a parecer pornografia. E eu quero ver a coragem sua de te ligar ou de tirar aquilo da sua frente. O Espírito Santo espera que você faça isso. Mas infelizmente há muitos templos do Senhor que estão achados, que estão dependendo desse tipo de coisa para passarem o dia, para se sentirem mais ou menos felizes. Enquanto que na verdade, se você vier, vamos amar bem são os teus tabernáculos, Senhor. E aqui mais embaixo diz que há muito desejo, como alguém que está sedento para chegar na igreja, para conversar com o Senhor, para estar na presença de Deus. E se você já não sente mais sede, se você já não sente mais desejo, se você já não está mais sentindo essa necessidade urgente
necessidade de beber de uma água que não vai secar nunca mais, que está jorrando aqui como uma fonte, essa necessidade, essa sede, esse desejo, se ele não estiver mais na sua vida, eu quero pedir uma coisa a você hoje, templo do Espírito Santo. Reveja a sua história com Deus. Reveja a sua história com Deus. Reveja a sua história com Deus. Hoje não é preciso mais um sacerdote tomar o seu lugar. Matar um cordeiro, encher uma vasilha com sangue, amarrar uma corda na cintura, vestir uma roupa com sinetas, para entrar no santo dos santos, para oferecer um sangue por você. Hoje não precisa mais, porque uma vez por todas, Cristo na cruz do Calvário foi o último cordeiro, o último sacerdote. Mas acontece que esse sacerdote, quando ele entrou na presença de Deus, ele entrou com mérito, diferente do ser humano que tinha suas culpas. O sacerdote Jesus Cristo, pela ordem de Melquisedeque, ele entrou lá no Santo dos Santos para adorar a Deus diretamente diante dele, e não precisou que isso fosse com sangue de animais, mas ele pagou o preço por você, por seu próprio sangue, e está escrito nessa cédula que você recebeu na entrada. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, a sua cabeça. Responda para você mesmo. Está sendo amável para você vir ao culto? Está sendo amável para você estar na presença de Deus? Ou será que, como Adão fugiu da presença de Deus porque tinha errado, você tem buscado fugir da presença de Deus? Será que está sendo amável para você conversar com o Espírito de Deus? Eu sei, a gente erra, mas o que agrada a Deus é que o nosso erro não nos traga prazer, mas sim arrependimento. Se eu me arrependo e eu não gosto do que eu estou fazendo, eu oro a Deus para me ajudar. Porque se eu continuar fazendo aquilo que Deus não gosta que eu faça, aonde será que eu vou morar na eternidade? Qual será a minha morada na eternidade? É difícil, irmãos, mas só é possível por causa do sangue de Jesus. O sangue de Cristo está sobre a tua vida. Você precisa reconhecer o sangue de Cristo. Você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo. Você precisa reconhecer que você não tinha habilidade nenhuma para ser salvo, mas ele sofreu e padeceu por obediência ao Pai, para que você fosse salvo em Cristo Jesus. Para que você não padecesse, ele padeceu por você. Para que você não fosse castigado por Deus, ele foi castigado por Deus no seu lugar. Essa noite, você precisa reconhecer que sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro sobre a tua vida te lava do pecado, te purifica. Porque a Bíblia nos diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está escrito que é impossível que o sangue de animais pudesse apagar o nosso pecado. Eram apenas encobertos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ore em nome de Jesus pela sua vida. Ore por você agora nesse instante. Eu também vou estar orando pela minha e pela de vocês. Senhor Deus eterno, nós louvamos e te exaltamos por todas as coisas. Sabemos, ó Deus, que os teus tabernáculos são agradáveis, mas que nós precisamos ter condições de chegar junto. Nós precisamos ter condições de olhar nos teus olhos. Nós precisamos ter condições de te chamar para visitar o nosso coração, a nossa vida, desde a porta de entrada até o quintal. Ó Senhor, se houver alguém esta noite
precisando, meu Deus, de uma limpeza, precisando, meu Deus, de um renovo, precisando, meu Deus, de uma repintura. Ora, matana, laço, devassa e comanaia. Que o teu Espírito Santo faça, que o teu Espírito Santo reconstrua, que o teu Espírito Santo conserte, que o teu Espírito Santo lave, que o teu Espírito Santo arrume. Ora, canta, laço e devassa e comanaia. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, achar guarita, que o teu Espírito Santo faça morada, e que essa morada seja agradável na barca, porque tu não és visita, tu és o nosso Senhor, porque tu não és alguém estranho, tu és o nosso amado, tu és a nossa torre forte, tu és aquele que nos ajuda, tu és aquele que nos consola, tu és aquele que nos cura, tu és aquele que nos liberta. Toma em tuas mãos a tua igreja, toma em tuas mãos esses jovens, toma em tuas mãos esse congresso, porque ele começa cobrando. Bendito seja Deus, porque quando Deus começa cobrando do seu povo, o seu povo se santifica, o seu povo se coloca de joelhos, o seu povo coloca diante de ti, o teu povo santifica, o teu povo se separa, o teu povo lê a palavra, o teu povo busca na oração, e a glória do teu nome é revelada sobre a tua igreja. Filho meu, enviei esta palavra, abraçou na canta e levassou, porque não quero te perder. Abraçou e levasse canta e levassou, na canta ninguém te vê como eu vejo. Amar na canta, lá me assume e cante, eu acompanho os teus passos naquele lugar. Abraço e debaço e coma na sudé. E eu vejo, ne coma nai, que tem trazido prejuízo, ne coma na sudé, a tua alma. Abraço e derrebe, coma, nai, filho meu. Abraço, boca e nai, me cante. Nesta noite eu, levaço e devesse, cobia, estou te avisando. Abraço, bem, canta, nai, te arrepende. Abraço e coma, nai, volta para mim. Abraço e coma, nai, não somente a presença, mas o coração. Abraço e devesse, cante, nevanai, porque eu te quero comigo. Abraço e devesse, cobia. E como é que eu vou te usar? Abraço e devesse, se tu estás precisando da minha presença. Prova-me, que eu te mostrarei. Que é contigo que falo. E eu te mostrarei. Coisas que tu nunca viste. E eu te usarei na terra. Para fazer aqui o teu amor. Oh Deus, que amor tão grande tu tens por nós. Que amor tão maravilhoso o Senhor tem por nós. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu tabernáculo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Deus. Glória seja dada a ti. Aqui nós nos alegramos, aqui nós nos consertamos, aqui nós nos arrependemos, aqui nós nos confessamos e o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, e o Senhor nos dá agrado, e o Senhor nos cura, e o Senhor nos livra. Obrigado, Deus, pelos teus tabernáculos, em nome de Jesus. Amém. Jesus.